Fala, vencedores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é um complemento do vídeo anterior que nós falamos sobre o contrato, de obra, e é o contrato chave na mão. Turqui. Empreitada integral. 3 nomes. Tá famoso. Tá famoso esse contrato. Importante. E hoje nós vamos falar sobre o percentual de cada investimento nas fases dessa obra, desse contrato. Exatamente. Como nós compartilhamos no vídeo anterior. Quando nós fechamos essa modalidade de contrato com o cliente, nós não podemos extrapolar o teto, né? Neste caso, estamos falando de um número de 841.325. Então, o que acontece? Para compartilhar com vocês, nós, chegamos à conclusão de que deveríamos investir em cada etapa da obra um percentual deste valor. Por exemplo, nos serviços preliminares, vamos investir em torno de 4%, porque nós temos dados, que variam de 2 a 6, enfim, são vários números, é muito difícil lembrar aqui agora. Mas para essa obra específica de Atibaia, o investimento no que diz respeito ao percentual, assim como a nossa arquiteta Jennifer disse, vai seguir esse estudo, que depois vai servir como base também do nosso cronograma financeiro e físico, porque pensamos em 10 meses de obra para essa obra em questão. Então, a critério de informação, como estamos compartilhando essa obra como uma espécie de estudo, uma playlist, então, para você entender, pensamos em investir 10% em projetos e aprovações, todos os projetos, prefeitura, alvará, condomínio, enfim, tudo que envolve tudo. Isso. Serviços preliminares também, vamos investir 4%. Muita gente que trabalha com obra vai estranhar um pouquinho, vai mas 4%. É que a nossa empresa é em São Paulo, a obra é Atibaia, então a gente tem que pensar também no alojamento, pensar na equipe, onde a equipe dorme, indas, vindas, então assim, isso interfere no... Instalações provisórias de elétrica. Impacta um pouquinho mais, mas não está tão fora. Então, nas fundações, a gente investe 4% desse valor, para fazer a alocação de maquinário, perfuração. Isso porque o solo lá é um solo ok, Então, vai ser uma fundação não tão profunda e a gente vai conseguir fazer essa perfuração com máquinas de pequeno porte. Então, fica um pouco mais em conta, Foge daquelas fundações de hélice contínuo, bate-estaca, aquele valor vai lá em cima. Nesse caso, não. É uma obra bem tranquila, tá? Em relação às estruturas, vão ser investidos 18%, engloba pilares, vigas, lajes, enfim. E a gente já consegue observar o salto, que a gente está na fundação, ainda está um pouco leve, 4%, Agora, quando a gente vai para a estrutura, a gente está falando de 18%. Isso. Então, o volume financeiro que precisa para essa fundação, você acompanha, está sempre conosco nas obras, projetando, enfim, se você é da família, responsável inclusive pelos projetos. Mas essa fundação, ela não é uma vilã, Estamos falando de um solo ok. Dependendo do tipo de solo, a fundação pode ultrapassar os 18%. Então, impacta até na compra do terreno. Já falamos sobre isso também. Só que aí, como a gente já tem projeto, já tem sondagem, tudo isso já foi estudado antes de iniciar. São percentuais reais, Não é nada, não tem chute, não é aleatório, tá? Então, para alvenaria 7%, para cobertura 5%, instalações hidráulicas 5%, elétrica 7%, impermeabilização 2%. Nossa, é que eu acabei de falar de fundação, às vezes o pessoal pensa que falando só da impermeabilização dos baldrames. Não, nós estamos falando da casa inteira, tá? Precisa, ou muito. As esquadrias, Falamos do memorial descritivo no vídeo anterior. Essas esquadrias, nós já temos a especificação técnica, tamanho e quais são. Temos orçamento, do fornecedor do produto, sabemos o custo da instalação. Modelos, tudo certinho. Chegamos em 8%, tá? Revestimento e acabamentos também, A Jennifer fez o projeto, Então, tem qual é o revestimento, tudo que está direcionado. Agora, olha o novo salto. Isso. 21,5%, gente. Se vocês olharem aqui no nosso gráfico. O azulzão. O azulzão aqui, ó.
acabamentos e revestimento. Consome muito. Consome muito. Então imagina que tudo isso aqui da obra aconteceu e a pessoa precisa de um fôlego gigantesco aqui. Então, olha como o planejamento é importante. A gente já sabe que nessa fase a gente precisa ter esse valor. Nesse caso, o cliente já tem o valor integral. Mas pensando numa obra que a pessoa não tem o valor um outro integral, perfil de cliente. um outro perfil de cliente, olha só como é importante você ter uma obra extremamente organizada, com projeto, com planejamento, porque chega nessa fase aqui, você precisa ter os valores, você precisa ter a equipe mobilizada, porque isso também implica em muita mão de obra, e o cronograma, né? Ele mostra o físico e o financeiro. Então Isso. você vai ser... Qual é o mês que você vai precisar aportar caso você seja um perfil diferente desse? Isso. É importante, sim. Indiscutivelmente importante, tá? Aí os vidros, o raciocínio é o mesmo, né? Eu sei quantos vidros tem, eu sei qual é, sabe? Eu sei tudo. Guarda-corpos. Então assim, eu coloquei 2% porque a gente orçou de fato os vidros, abrimos a instalação, chegamos de pintura, mesma situação, sei qual que é a tinta, qual é a cor. Então assim, parte que é textura, parte que é pintura, nós sabemos tudo isso. Então são levantamentos quantitativos e qualitativos, né? Então nós sabemos. Agora, a limpeza e os arremates de obra, né? Sempre quando acaba a obra, né, a gente precisa fazer uma limpeza pesada. E sobra sempre um pouco de material, porque a nossa obra não tem um volume de material excedente, porque a gente tem um planejamento e foi feito todo o quantitativo de materiais. Mas eventualmente sobra aquelas taxas que a gente coloca como erro. Às vezes sobra algo que da limpeza mesmo em si. Então entra tudo nesse investimento. Tem que comprar produtos, né, para limpar rejuntes, produtos para evitar que piso manche. A gente tem que entregar a chave na mão do obra. cliente, literalmente, Isso. assim, né? Ele vai entrar com os móveis, com a marcenaria, Isso. então a casa tem que A estar 100%. primeira limpeza dele é nossa. A primeira limpeza é nossa. Ele entra Então... ele só muda, né? Só pega a família, o cachorro, o papagaio, convida os amigos pro churrasco e muda. Então por isso que a gente separa uma verba também. Isso. Para essa fase. Pensando também nessa comodidade toda, a gente percebe o porquê dessa modalidade estar crescendo tanto. Exato. Né? Porque de fato gera muito conforto, muita comodidade para o cliente, algo que é prazeroso para a gente também, e a gente não tem nenhum tipo de problema também com entraves, né? No que diz respeito à falta de material, essas coisas. E acho que fica claro para o cliente assim em que momento que ele está, sabe? Em que momento que eu estou na obra, como que tá a fase, ele consegue acompanhar, a gente acompanha a obra, a gente passa todo o andamento da obra, só que ele também tem a visão dele, exatamente, né, do que está sendo feito, e com esses dados ele consegue acompanhar. Exatamente. E dormir tranquilo, né? Se passar de 841, quem paga é a Jenny. Eu acho que agora a gente pode encerrar. Falou em pagar, né? Acabou o assunto. Acabou. Mas muito obrigado para quem ficou até aqui. Compartilha o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Exatamente. Comenta o que vocês acharam. Esse foi o último vídeo da nossa série. Exatamente. Quem não assistiu todos os vídeos, volta lá, assiste, pergunta, manda mensagem. Sugestões. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.